Informação sobre a história da Igreja hoje, eu irei falar sobre os 3 cultos da Igreja Católica. Todos nós sabemos que a má interpretação desses cultos da Igreja Católica pode ser até mesmo motivo de apedrejamento por algumas pessoas, pessoas que não estudam e que não sabem. E é por isso que nós, como verdadeiros católicos, nós temos de estudar para a gente entender a quem se dirige a cada um desses cultos e também o caráter de cada um deles, ou seja, a adoração, a veneração e a hiperveneração. Nós temos de estudar para a gente poder entender. E o primeiro deles é latria. Nós vamos entender agora um pouco sobre latria, que diz aqui o seguinte: Cristo nos disse, adore o Senhor, teu Deus, e só a Ele servirá. Isso está na palavra de Deus, onde Jesus disse. É nessa parte do Evangelho usada por Jesus para repelir as tentações de Satanás, que entendemos em que consiste o culto da latria, ou seja, a adoração. Essa adoração, por meio do Espírito Santo, só deve ser dirigida a Deus e a Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, entregue por nós em corpo e sangue, dando-nos a graça de adorá-lo no Santíssimo Sacramento que nos dá a vida eterna. Ou seja, nós só podemos adorar a Deus. Latria é isso, adoração. E essa adoração nós temos de ter só a Deus. Somente a Deus e as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também nós temos de adorar Jesus sacramentado. Como aqui fala que Jesus se deu por cada um de nós. Algumas pessoas dizem que nós estamos adorando somente um pedaço de pão, mas não. Isso é totalmente errado, isso é totalmente falso, porque como no vídeo passado foi falado sobre um milagre eucarístico, e existem tantos milagres eucarísticos que já aconteceram ao longo da história. E nós temos de adorar sim ao Senhor, só ao Senhor. Adoração é somente a Deus. Então que a gente entenda, latria significa adoração. E esse culto é prestado somente a Deus e às 3 pessoas da Santíssima Trindade. E agora a gente vai ver sobre a dulia. O que é dulia? Além da adoração dirigida a Deus, temos o culto da dulia, ou seja, veneração. Essa dirigida aos santos reconhecidos pela Igreja. Especificamente, demonstram exemplos de vida e santidade, exemplos dos quais devemos seguir por via do heroísmo comprovado nos segmentos dos ideais de Cristo e nas virtudes exaltadas por ele. Ou seja, os santos. Algumas pessoas até falam que a gente adora os santos, mas não. A gente venera, a gente admira. Por quê? Porque os santos, eles viveram aqui na Terra, eles foram pessoas como cada um de nós somos. Só que neles existe um diferencial. Eles tiveram as mesmas atrações ao pecado, só que eles buscaram renunciar. Eles buscaram agradar somente a Deus. E eles são um exemplo de vida para cada um de nós, de vida em santidade. E é por isso que nós temos de ter esse respeito, esse amor aos santos. Porque quando você gosta de uma pessoa, por exemplo, quando aquela pessoa é uma pessoa boa, você admira aquela pessoa, essa pessoa tem atos bons, aquela pessoa para você é uma pessoa muito especial e você vai querer buscar e seguir os exemplos dela. E da mesma forma somos nós. Nós admiramos os santos e nós temos essa vontade de ser como eles, porque eles viveram inteiramente para Deus. E nós temos esse respeito, essa veneração aos santos. Então, dulia é a veneração. E aqui fala o seguinte: assim, venerando e reconhecendo a grandeza desses santos homens que estiverem em comunhão apreciável com Deus, podemos pedir sua intercessão. Ou seja, os santos eles estão lá no céu e eles intercedem por cada um de nós. Ou seja, a gente pede uma graça pela intercessão daquele santo e a gente alcança. E quantas graças a gente não já alcançou através da poderosa intercessão dos santos. Até porque eles estão lá no céu. Então, a dulia é a veneração aos santos. E agora a gente vai ver sobre a hiperdulia, que é a hiperveneração. E essa hiperdulia só é somente destinada a Nossa Senhora.
que aqui diz o seguinte, que é destinada apenas a Maria Santíssima, Mãe de Deus, Rainha de todos os anjos e santos. Este culto surge com a necessidade de privilegiar a veneração à Virgem Maria, embora jamais alcance o ápice, a latria. Ou seja, Nossa Senhora ela nos aproxima de Deus. A gente não coloca ela como acima de Deus, não, muito pelo contrário. E Nossa Senhora, ela é a única, como aqui fala, que é destinada apenas. A hiperdulia é apenas a Nossa Senhora, até porque Nossa Senhora ela é espelho da Santíssima Trindade. Deus deu a graça a ela, deu essa graça. O Espírito Santo iluminou ela. E o verbo se fez carne, mas através do ventre dela. Então Nossa Senhora também, ela não teve pecado algum. É por isso que ela está acima dos santos. Nossa Senhora, ela teve esse privilégio de Deus muito grande. E ela tem uma poderosa intercessão, assim como ela teve lá nas bodas de Caná. Porque foi através de Nossa Senhora que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Não era o momento dele ainda, mas Nossa Senhora pediu. E ele atendeu o pedido da sua mãe. E é por isso a importância também de nós pedirmos a intercessão dela. Porque Nossa Senhora, ela antecipa a nossa graça. Não, a gente não coloca ela como maior que Deus, muito pelo contrário. Quando a gente está próximo de Nossa Senhora, a gente está mais próximo ainda de Deus. E aqui fala mais o seguinte. Deus, enquanto o nosso Criador quis precisar de Maria, a ponto de fazer dela mãe do seu Filho amado, portadora da nossa salvação, foi por meio da intercessão de Maria que Jesus realizou seu primeiro milagre em natureza, quando nas bodas de Caná motivou seu filho a transformar a água em vinho, como eu já havia falado. E diz aqui mais o seguinte, com isso, ao entender que Maria é a mais poderosa intercessora dentre todos os santos, havia mais fácil de chegar a Jesus, utilizada por meio dos santos. Fica fácil entender o porquê do culto dirigido a ela ser especial. Ela que nos foi entregue diante da cruz por seu próprio Filho Jesus. Jesus nos deu ela como nossa mãe também. Então, é preciso a gente estudar, porque a gente estudando, a gente vai conseguindo, adquirindo conhecimento. É preciso também a gente rezar, porque rezando, Deus nos ilumina a nossa mente. E é preciso a gente amar, porque quando a gente ama, a gente quer buscar cada vez mais entender. E é por isso que a gente precisa sempre buscar conhecer. E não ficar duvidando das coisas, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.